muitas coisas aproveitáveis. Nada do que os irmãos que me antecederam falaram aqui é de se desperdiçar. Porque Deus, ele fala de várias formas com a sua igreja. E cada um que está precisando é como um banquete. É como uma mesa farta. Para quem gosta de cuscuz, tem cuscuz. Para quem gosta de aipim, tem aipim. Para quem gosta de banana da terra, tem banana da terra. Mas quem vem não fica sem se alimentar, sabe por quê? Porque toda a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela penetra a ponto de dividir, junta medula, alma e espírito. E ela ainda vai mais profundo. Ela discerne os pensamentos do coração. Sabia que seu coração pensa? Sabia que seu coração, ele tem propósito? E a palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela atua nesse foro íntimo, aonde ninguém conhece, mas Deus conhece. Aonde você não revelou a ninguém, mas a palavra de Deus vai. Porque a palavra de Deus, ela é muito atual. Louvado seja Deus. E nós, pelo Espírito Santo, estamos com toda a humildade, com toda a dependência do Pai, proferido daqui, desse lugar onde não tem aparência, sermões poderosos que os que têm se deixado ser guiado pela palavra têm encontrado direção. E eu fico observando como tem pessoas que elas se endurecem a tal ponto que a palavra de Deus não consegue encontrar nelas guaridas, porque elas estão a tal ponto vendidas ao pecado, adormecidas, mortas em pecado. Foi um cenário que estava o povo de Israel, que a irmã leu aqui, onde estava tudo corrompido. E começou das lideranças. Sacerdote estava corrompido, já não tinha mais direção de Deus. Anciãos estava corrompido, já não tinha mais visão de Deus. E quando se não tem visão de Deus, o segredo é enfeitar o negócio. Porque o culto tem que acontecer, seja espiritual ou carnal. Verdade. Na visão deles. Aí a Bíblia diz que, um dia eu preguei até sobre isso, que Deus, ele manda Ezequiel no templo, como a irmã leu aqui. E quando Ezequiel cava, que Ezequiel abre a porta, o templo de Israel estava como um terreiro de macumba. Estava cheio de pinturas na parede de animais proibidos para o povo de Israel. Sabe por quê? Fruto de um coração contaminado. E é isso que nós vamos falar nessa noite. Fruto de um coração que não deixou o Espírito Santo fazer morada. Porque todas as vezes que não deixarmos o Espírito, ele trabalhar em nossos corações, vamos ser endurecidos para a vontade do Senhor. E vamos ter caminhos de trevas. E não é isso que Deus quer. E a Bíblia diz que ele levantou um para pastores, outros para presbíteros, outros para apóstolos, visando o imperialismo. Não. Visando o quê? A visão mercantilista, aonde que prevalece a prata e o ouro, é o bronze. Não. Visando a edificação. Visando com que todos que ouçam recebam o nutriente, recebam o crescimento que vem por meio da palavra. Jesus tinha essa preocupação. Jesus não foi um homem que veio pregando, fazendo tudo que ele fez só por vir, só para dizer, não, já cumpri uma obrigação, vou fazer de qualquer jeito. Não, ele tinha endereço, ele tinha objetivo. E o objetivo de Jesus era alcançar os corações, era fazer com que antes de tudo o reino de Deus crescesse dentro das pessoas. E para isso ele teve que ser bem cauteloso. Para isso ele teve que ter um ministério baseado no ensino. Porque aonde não há ensino, o povo se corrompe. Aonde não há instrução, a Bíblia diz que houve um tempo em Israel onde a desordem imperava. Sabe por quê? Não havia rei, não havia liderança e cada um fazia o que bem entendia. Mas no corpo de Cristo há organização. É por isso que Deus levanta um com a palavra, um com o louvor, outro com a revelação, outro com a profecia, para que aqueles que têm em si as insígnias do céu não fiquem sem ouvir a palavra do Senhor, não fiquem sem ser instruído. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureças o coração, porque um coração endurecido é como um bloqueio para que Deus opere. Louvado seja Deus.
A Bíblia diz se hoje, sabe por quê? O Espírito nos leva a um caminho amplo e nos faz entender que o que Deus tem na nossa vida é para hoje. Porque o homem que não quer nada com Deus faz como o Faraó. Estava sofrendo nas mãos do diabo, estava sendo escravizado, passando por tudo, escravidão de vícios. Aí Deus levanta um homem, põe diante dele e diz: ora, me diz quando tu queres que eu ore a Deus para que isso se afaste de você. Sabe qual é a resposta dele? A resposta de quem não quer nada com Deus: amanhã. Ora a Deus amanhã, foi a resposta de Faraó. E quem entende o que foi falado nessa noite, que Jesus está à porta, e que Ele não quer um compromisso de namorico, mas uma aliança, que Ele quer ser o dono da tua casa, que Ele quer pelejar pela tua família, pelas tuas causas, não faz como o Faraó, mas diz: Senhor, é hoje, é agora, restaura, transforma, tira de mim este coração mau, e faz o que o Senhor quer fazer. Moisés disse: enquanto Ele quer amanhã, eu estou aqui, gozando da glória, porque a presença está em quem quer hoje. A presença trabalha em quem quer hoje. Sabe por quê? Porque se eu ouço hoje, a palavra martela hoje, e eu não tenho um compromisso hoje, como que eu vou ter amanhã? Você acha que o diabo vai deixar trazer à minha mente a memória do que eu ouvi hoje? Deus é Deus de hoje. É por isso que Ele disse ao ladrão da cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus poderia dizer amanhã. Jesus poderia dizer mês que vem. Você demorou tanto para me seguir. Mas Deus não é o homem. Ainda que o homem não queira um compromisso com Deus, Ele quer um compromisso com o homem. Ainda que o homem não leve a sério a sua vida com Deus, Deus leva a sério o propósito de santificação, o propósito de verdade e de pureza que Ele tem com os habitantes da terra. É por isso que Ele diz: eis que o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade. O que prevalece é o adulterar, o que prevalece é o homicídio, é a mentira, o que prevalece são os deleites, os prazeres da carne que vigora nesta geração. Mas nós não podemos deixar acontecer isso na nossa vida. É verdade. Jesus foi enviado por Deus, e Ele, como filho único, que hoje não é mais o unigênito, é o primogênito, porque hoje Deus tem muitos filhos, que somos nós. E Ele, como naquela época, como filho unigênito, foi o único que fez o que Ele pode fazer. Ele trouxe o coração de Deus, Ele trouxe as revelações profundas de Deus, e anunciou aos homens novidades do céu, para que os homens encontrassem nele um caminho de luz. E perguntaram a João: é tu? João disse: eu sou apenas um precursor. Eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias, mas no meio de vós está quem vós não conhece. E muitos não conhecem, embora diga que está no seu meio, está na sua casa, mas não conhece. Porque Jesus disse: porque me chamas Senhor, se não faz o que eu mando. Que conhece, obedece. E nós falhamos em obedecer porque falhamos em conhecer. João disse: está no meio de vocês, mas vocês não conhecem. Não há em vocês coração resoluto por reconhecer que Ele é o alvo, que Ele é o tudo, que Ele é o Filho enviado de Deus. E todas as vezes que Israel não reconhecia Jesus, você sabe o que aconteceu? A primeira vez Israel negligenciou a lei de Moisés e foi escravo pela Babilônia, 70 anos de cativeiro. Mas na segunda foi pior, porque na segunda Jesus veio à terra, e Jesus não pregou apenas com palavras como os profetas. Jesus viveu tudo o que Ele pregava. A vontade de Deus se materializou nas palavras e na vida de Jesus, nas obras. E Jesus disse: pronto, vocês não precisam mais cumprir a lei, apenas me cumpra, apenas me obedeça, porque eu sou a vontade de Deus perfeita. Israel negligenciou, e sabe o que acontece? A Bíblia diz: se foram dignos de morte os que negligenciaram, os que abriram mão da lei de Moisés, quanto maior digno de morte são os que abrirem mão do Espírito da graça que Jesus nos trouxe. E a Bíblia diz que Deus permite com que Israel fique 1900 anos, isso não é a Bíblia, é a história. Israel fique 1900 anos fora da sua terra, fora da sua pátria, fora do sacrifício. Sabe por quê? A desobediência, o coração duro, o pecado ativo, o pecado atuando no meio do povo. E todas as vezes que o pecado, ele domina a escravidão.
Verdade. A ignorância espiritual. E é isso que o Evangelho ele vem trabalhando em nós, nos dando a consciência de que outrora o que havia em pé sobre as nossas vidas em Cristo foi quebrado, e nós precisamos abraçar a fé que há em Jesus, para que não andemos mais em maldição. Verdade. É essa ciência, é esse campo de fé que o Evangelho nos toma com o braço forte, e Isaías clama dizendo: a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi levado como ovelha ao matadouro. E o Evangelho nos traz essa consciência de que em Cristo eu não posso ser, eu não preciso mais ser escravizado, porque Romanos 6,14 diz: e vós não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E por isso o pecado não tem mais domínio. O pecado só está dominando quem não quer estar debaixo da graça. O pecado só tem vez aqueles que não se deixam ser lançado para o que é perfeito e não ouve a voz de Cristo. Jesus disse: as minhas ovelhas me conhecem. E conhecer é profundo. É profundo, que conhecer não é apenas algo superficial. Eu estou vendo o irmão Danilo hoje, eu não o conheço. Jesus disse: aqueles que são minhas ovelhas não vão ficar somente no que um homem fala, vai mais profundo em sua casa. Como foi dito aqui essa madrugada, porque tem sede. Elas me conhecem, elas ouvem a minha voz, elas sabem a minha vontade. João capítulo 12, versículo 26, a Bíblia diz: se alguém me servir, o Pai o honrará. Você está esperando honra do homem, mas Jesus disse que se você serve a Ele, descanse, porque a tua honra vem dEle. Agora, como nós não estamos servindo a Cristo, estamos servindo ao nosso próprio ventre. O apóstolo Paulo disse: o Deus dessa geração é o ventre, porque só se preocupa com coisas terrenas. Nas atitudes deles, eles mostram que são carnais, porque é briga por minha casa, é briga por meu carro, é briga por meu apartamento, por coisas que contaminam o coração do homem. Como é que eu vou operar? A Bíblia diz: como ofereceste os membros do vosso corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. E outrora o diabo ele queria beber, e ele dizia: vai Paulo beber. O diabo queria usar droga, e ele me usava, para que através de mim os espíritos fossem alimentados. A Bíblia diz: oferecei agora os vossos membros ao Senhor como instrumento de santificação, para servir a justiça. Você escolhe ser um instrumento nas mãos de Deus, ou continuar com que o pecado faça de nós aquilo que o diabo quer: misericórdia. Jesus sabia disso. Jesus, como alguém que se manifestou para desfazer, ele tinha que agregar a si o povo, embora ele não gostasse dessa visão hierárquica humana, oligarquia humana, ele não gostava, porque a Bíblia diz que vinham para o arrebatar, para o fazer rei, vinha para as multiplicações, pelos sinais, e Jesus sempre se ocultava, porque Jesus sabia que o reino dele não era daqui. Ele sabia que ele não pertencia a essa esfera caída, que a nacionalidade dele, que a pátria dele era os céus, e ele sabia o lugar que eu estava reservado no céu. E ele disse: quem é do céu é maior do que tudo, é maior do que todos, porque quem é do céu conhece o Pai. Aí Jesus pega a multidão. A Bíblia diz que agora Jesus, quando começa o seu ministério de ensino, as multidões se agregaram a Jesus, porque a palavra dele era de virtude, era uma palavra de verdade. A multidão estava acostumada com religião, a multidão estava acostumada com não pode isso, não pode aquilo, e Jesus é como se abrisse o coração dela e dissesse: olha, no Evangelho não trabalha com pode ou não pode, o Evangelho trabalha com deve ou não deve. Essa é a vontade de Deus. Veja se você acha que deve. Criava nele consciência. Jesus não acusava ninguém. A Bíblia diz que foram apanhadas, uma mulher foi apanhada em ato de adultério, e aqueles homens à noite, perceba como quem não quer mudança só fica apontando o erro dos outros. À noite eles estavam procurando um erro em alguém para justificar o pecado dele. Não é assim às vezes na nossa vida? Ah, eu não te sirvo porque a irmã veio de óculos de grau. Eu não te sirvo porque a irmã está de jaqueta azul. Eu não te sirvo porque o irmão está de paletó cinza. Procuramos um bode expiatório para fugir das nossas responsabilidades. E a Bíblia diz que Jesus era odiado porque Jesus, com as suas palavras, manifestava os desígnios dos corações. E os fariseus não gostavam de Jesus, porque a palavra de Jesus penetrava neles. E eu acho que eles ficavam extasiados. Como é que eles sabiam isso e não sabia que Jesus era Deus, que Jesus conhecia o coração dos homens? A Bíblia diz que eles vão até Jesus e disse: olha, essa mulher foi panha em ato de adultério.
Mas só que a lei mandava trazer o homem e a mulher. Eles já começaram com a injustiça aí, porque eles só trouxeram uma mulher. Então a justiça deles era uma justiça parcial. Uma justiça que prejudicava um e beneficiava outro. Não é a justiça do reino de Deus. Porque a justiça do reino de Deus é uma justiça justa, onde não há nem familiaridade. É meu irmão, é meu pai, é minha mãe, é minha esposa, é meu marido. Se pecou, pecou. A vantagem é da palavra. A glória é da palavra. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. E quem tem o amor à palavra vive nessas diretrizes. Jesus disse, olha, ele vira para o chão e começa a escrever. Como se ele insistisse na pergunta. Jesus não acusa, mesmo sabendo o que estava no coração deles. Sabe o que é que Jesus fala? Aquele dentre vocês. Porque se Jesus falasse aquele que não tiver, Jesus estaria se incluindo. Jesus disse, aquele que é dentre vós não tiver pecado, que seja o primeiro que atire a pedra. E a Bíblia dá um detalhe assim, ó. E eles acusados pela própria consciência. Jesus não acusa ninguém. O que acusa o homem é o coração e a consciência do homem. É por isso que Jesus, ele sabia disso e trouxe a única coisa que é poderosa para limpar o coração. E já foi falado aqui nessa noite. A palavra. Aleluia, Deus. O evangelho, por meio dele eu tenho esperança de uma consciência purificada e de um coração restaurado. A Bíblia diz que Jesus sobe no monte das bem-aventuranças e Jesus começa a dar algumas declarações para corações sedentos e pessoas que, se entendessem o que Jesus falou, a sua vida não seria mais a mesma. E ele começa a dizer 9 bem-aventuranças. E ele começa a falar dessas bem-aventuranças com uma certeza no final. E ele diz, bem-aventurado é os que choram. Porque ele faz um contraste de algo que nós vamos sofrer aqui na terra com algo que vamos ter da parte dele como refrigério. E ele diz, bem-aventurados que choram. Você não chora por causa de Deus. Você não chora pela obediência. Eu não choro. Eu choro pelas minhas aflições, pelas minhas dificuldades, pelas coisas que eu causo. E ele disse, bem-aventurado é os que choram, mas os que choram por causa da justiça, porque serão consolados. Bem-aventurados são os humildes, porque deles é o reino. Perceba o contraste das coisas daqui, que nós como seus servos, se passarmos confiando, se passarmos esperando, teremos uma recompensa. E ele diz, bem-aventurado aqui, porque lá receberás. Porque quando ele vier, receberás. E aí ele chega a uma declaração que para mim é a declaração que cria raiz, na minha opinião. Humanamente eu sou limitado a esse sermão da bem-aventurança. Por quê, irmão Paulo? Para você é o que embasa. Porque esse versículo 8 que nós lemos é o estágio maior da caminhada eterna de todo crente. Porque salvação sem ver a face de Deus, para mim, não é salvação. Vida eterna sem olhar nos olhos de Jesus, para mim não é vida eterna. Porque a vida eterna só é vida eterna porque eu vou estar ao lado da vida eterna, que é Jesus. Você pensa que o inferno vai ser inferno por quê? Porque o diabo vai estar lá? Aquela história que a gente aprendeu, o diabo vai me assustar. O inferno é inferno, sabe por quê? Até o diabo, a Bíblia diz que é o diabo, o inferno e a morte foram lançados no lago de fogo. Eles vão sofrer. O diabo não vai reinar no inferno. Ele vai sofrer eternamente condenação, juízo. O inferno é inferno, não é apenas porque o diabo vai estar lá, porque o diabo está aqui. Mas o inferno é inferno. Os seres caídos estão aqui. O diabo, o inferno é inferno por causa da ausência de Deus. É um lugar aonde não terá nenhum apoio, nenhum livramento, nenhum socorro divino. Porque os seres caídos estão aqui, mas por que aqui? De uma maneira literal, não é o inferno. Porque Deus ainda tem misericórdia da tua vida. Porque Deus ainda tem misericórdia da minha vida. Aleluia. Em um sentido simbólico, podemos até dizer, pelo caos, a gente até se atreve a dizer que é, mas literal ainda não é. Por quê? Porque Deus ainda vai ao teu socorro e te livra. Verdade. E isso me conforta. Quando Deus me dá uma promessa dizendo, olha, se você lutar para ser uma pessoa limpa de coração. E sabe o que é que Deus está dizendo? Não é o coração apenas como órgão, mas é o coração como um canal transmissor da fonte dos teus pensamentos.
um canal transmissor da fonte dos teus sentimentos, porque todas as nossas atitudes partem do nosso coração. É por isso que teve pessoas na Bíblia que foram reprovadas por Deus, sabe por quê? Seu coração era mau. E o apóstolo Pedro vira para Ananias e diz: tu não tem parte nesse ministério porque o teu coração não é reto. Perceba como Jesus, ele quer trabalhar nos nossos corações e nos habilitar para o reino, mas é uma tarefa que não é mais dele, porque tudo que nós precisaríamos de Deus para o nosso coração ser limpo, nós temos. A palavra, a presença do Espírito Santo agora é um esforço pessoal, agora é uma luta contra nós mesmos, é uma luta contra o velho homem, para que venhamos alcançar esse estágio. É possível, irmãos. Estamos vendo no meio religioso hoje, vivendo geração de pessoas contaminadas com ódio, pessoas setadas com raízes de amargura. Eu não suporto ela. Isso não é do Evangelho, porque o Evangelho tem o intuito de arrancar de nós essas coisas que são de natureza diabólica. Porque não foi assim que Deus fez um homem contaminado, um homem sujo. Deus fez um homem perfeito. Eclesiastes 7:29 diz que ele se envolveu em várias astúcias. Deus não faz nada errado. Deus não joga para perder. E Deus criou Adão perfeito. Adão entregou toda a autoridade que ele tinha humana nas mãos do diabo. A partir daquele momento que Adão pecou, Adão deu ao diabo a autoridade e a legalidade de inserir nos corações todo tipo de sentimento. É por isso que o nosso coração precisa estar blindado com a palavra. Porque até antes de Adão pecar, o diabo não tinha poder de colocar no coração. E o que foi que ele fez? Gênesis capítulo 3, versículo 6. A Bíblia diz: e vendo Eva que a árvore era boa e fruto desejável para dar entendimento, desejou. O diabo apenas seduziu, Eva cedeu ao desejo. O diabo mostrou. Vamos colocar assim, o diabo fez as estratégias dele, mas o desejo, Eva não vigiou, e aquele desejo, Tiago disse que a cobiça, depois de ser gerada, dar à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Foi o que aconteceu com Adão. E quando Adão peca, ele abre a porta para todo tipo de pecado que hoje existe no mundo, e 3 tipos de morte entram no mundo: a morte física, porque Deus não criou o homem para morrer; a morte eterna, porque Deus não criou o homem para ser um ser condenável; e a morte espiritual, porque Deus não criou o homem para viver separado dele. Mas Isaías 59, versículo 2, diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Como que eu vou viver nessa geração? Com os peitos abertos, brincando de ser crente, carregando uma Bíblia, midrajando, vai para a divisa das fronteiras, que países estão em guerra, e você vai para um país que, por exemplo, faz fronteira com o Brasil, vamos botar Argentina, e você fica lá, a guerra entre Argentina e Brasil, fica com a camisa do Brasil e diz: olha, não estou na guerra não, a Argentina vai te matar, a Argentina vai me matar. Sabe por quê? Estamos caracterizados como brasileiro, e precisamos, eu estou dando um exemplo simbólico, e precisamos fazer jus àquilo que nós carregamos. Como é que nós podemos botar uma roupa de crente e com o coração sujo e ir para a guerra dizer: eu sou crente? Sabe qual é? Aí está a derrota de muitas famílias, de muitas casas. Pessoas que deveriam ser autoridade espiritual dentro da sua casa, mas está deixando o inimigo semear. Foi a proposta de Acabe e Nabote: me dar a tua vinha para transformar em horta, mas o teu coração não é horta, porque horta se semeia qualquer coisa, mas vinha tem especificação. Vinha é uva, e o teu coração não é horta de Satanás, é vinha do Senhor, aonde a palavra que precisa proliferar, que precisa crescer e produzir frutos. Aleluia, Jesus. Não são as sementes do mal, não são os maus sentimentos. E Davi sabia que ele chegou a um estágio da vida de Davi, quem sabe, porque nem tudo está escrito da vida de Davi. Porque para o homem falar o que Davi falou, era um homem que fazia uma autoanálise, uma introspectiva de si mesmo.
Era um homem que fazia de si mesmo o que o apóstolo Paulo disse: avalie-se a si mesmo para ver se ainda está na fé. O nosso coração é enganoso. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração do homem, quem conhecerá? O homem não conhece, mas Deus conhece. É por isso que ele está dizendo: abriga no teu coração a minha palavra, porque é ela que tem poder de arrancar os sentimentos que tu não consegue. E Davi sabia, porque cada um de nós que estamos na guerra, sabemos a luta que estamos enfrentando diária, sabemos o mal que está batendo na nossa porta e nos convidando a fugir da aparência de Cristo. E Davi, ele dá um brado no Salmo 51, no versículo 10, e diz: cria em mim, Senhor, cria em mim. Não é cria no outro. Evangelho é particularidade, pessoalidade. Evangelho é individualidade em alguns termos. E Davi disse: cria em mim um coração puro. E todos nós precisamos ter essa sede de ter o coração, como foi dito, segundo o coração do Senhor, porque um coração puro é um coração aprovado. Um coração puro é um coração onde o diabo ele não encontra guarida, porque ele tenta, mas não consegue. E o que determina um coração puro, sabe o que é? Não é as tentações que eu recebo, são as tentações que eu aceito. Por que, irmão Paulo, você fala isso? O meu coração é quem eu sou. Jesus disse que o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. Quem é o meu coração? É eu. Porque quem eu sou interiormente, o meu caráter, o meu coração, da onde saem as minhas atitudes, da onde é planejado. Quem eu sou por dentro determina a minha conduta. E se eu sou um homem promíscuo, um homem onde minto o tempo todo, onde peco o tempo todo, significa que é isso que está no meu coração, e isso está me reprovando. Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração. O que está no coração do homem, ele transmite. Como na água, o rosto corresponde ao rosto. Salomão disse que assim o coração do homem é o homem. A boca fala o que o coração está cheio. E inevitavelmente Provérbio 20, versos 11, diz que até uma criança se deixa se mostrar pelas suas atitudes, se o que faz é bom e puro. E o nosso coração, ele está demonstrando muitas das vezes que nós ainda precisamos ser esmagados por Deus, para sair verdadeiramente a essência, para se criar verdadeiramente. Isso é pastor, e isso é presbítero, isso é quem quiser que seja. Precisa dar lugar ao Espírito Santo para trabalhar cada dia na sua vida, porque não existe bom nem ruim, o bom é Ele. Ele disse: eu sou o bom pastor. Ele disse: eu, quando for levantado, todos atrairei a mim. Vocês estão igual modo, todos pecaram e precisa dessa graça, precisa da glória. E o que é que eu tenho que fazer? O que o salmista Davi disse no Salmo 117 ou 119: como purificará o homem, o jovem, o seu caminho? Como purificará? Como manter o coração limpo? Como manterá o homem o coração puro? Como o homem fará com que seja os seus caminhos aprovados por Deus? E Davi disse, guardando a palavra, é simples. É tão simples que Moisés disse que a palavra de Deus não está no céu apenas para a gente dizer, poxa, eu não guardo porque eu tenho que ir lá buscar. Está na nossa mão. A Bíblia diz que o céu anuncia a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É impossível nós olharmos para a criação e não entendermos que há um Deus todo-poderoso. A Bíblia diz que os atributos, em Romanos capítulo 1, os atributos invisíveis de Deus claramente se percebem através das coisas que foram criadas. Por isso os homens serão indesculpáveis. A essência de Deus, a divindade, as leis de Deus se vê através das coisas que foram criadas, a ponto que a Bíblia diz que todos que sem lei pecaram, sem lei perecerão. E todos que mediante lei pecaram, mediante lei serão julgados. Irmãos, a irmã falando aqui de coisas verdadeiras, a irmã chorou. Sabe o que é isso? É sentimento verdadeiro e não querendo que ninguém sofra condenação, porque o que está para vir sobre a terra é iminente, e Jesus não pode mentir. Tudo que a palavra de Deus falou está se cumprindo há mais de 2000 anos atrás. Será que só a vinda de Jesus não vai se acontecer? Jesus está às portas. E nós precisamos nos preparar a nossa casa, trazer a nossa casa para a cobertura da palavra. Nós precisamos ter um coração. Deus disse em Deuteronômio 5:29, quem dera ele tivesse um coração tal que me temesse.
Porque Deus tinha promessa na vida do povo, mas o coração duro impedia, a ponto que a Bíblia diz que Israel voltou para o Egito no coração. E o coração é onde flui tudo, onde começa tudo. E isso é tão forte que Provérbios 4:23 diz: de todas as coisas que se deve guardar, não guarde mais um dia, não guarde mais um ano, não guarde mais uma estação, não guarde dinheiro na conta, não guarde o óculos para não quebrar, porque quebra, mas vem outro. Não guarde a tua conta bancária, porque vai uma e vem outra, mas guarde aquilo que é de valor eterno. E a Bíblia diz em Provérbios 4:23, de todas as coisas que o homem precisa guardar, guarda o coração. Por quê? Porque é do coração que vem os bons ou os maus pensamentos. É o coração do homem que é o alvo de Satanás, porque um homem de coração mau, ele tem mais atitudes. E Deus disse a Caim antes que ele cometesse: o desejo vem sobre ti, cabe a ti dominar. E Deus contemplava o coração de Caim e via que já havia nascido em Caim sentimentos reprováveis. E Deus alertava. E Deus está me alertando, está te alertando: guarda o teu coração, não deixe esse desejo se consumar, porque o problema de tudo é quando se consuma, nós já perdemos o controle. Porque enquanto está só no desejo, mesmo sendo ruim, mas o Espírito Santo te dá domínio, e nós podemos ainda reverter a situação. Porque no Antigo Testamento o homem só era reprovado quando ele praticava. No Antigo Testamento o homem tinha dentro dele o desejo de adulterar, de roubar, de mentir, mas se ele não colocasse em prática a lei exterior de Moisés, não fazia com que ele fosse condenável. É por isso que os fariseus reprovaram Jesus, porque as palavras de Jesus eram palavras que traziam à tona quem eles eram. João Batista veio pregando, preparando o caminho do Senhor, e diz: olha, arrependei-vos. E eles disseram: o que é que eu faço? João Batista não estava lá, nascido, criado no deserto. João Batista disse: olha, vocês que têm 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Vocês não cobreis mais do que o estipulado, ou seja, não tereis o coração mau. Entenda que o sol que nasce sobre o justo, nasce sobre o injusto. Que Deus criou todos, e o único que é juiz é Ele. O único que faz separação de ovelha para ovelha é Ele. A Bíblia diz que até entre estrela e estrela há diferença de esplendor, mas nós somos tão limitados que nós olhamos e vemos o mesmo brilho nas estrelas. Mas a Bíblia diz que Ele conhece o exército de estrela e a chama pelo seu nome, porque Ele é o Todo-Poderoso. É Ele que é o juiz de vivos e de mortos. A Bíblia diz que é por isso que o Evangelho foi pregado a mortos, para que ele fosse competente para julgar a todos. E Jesus vem julgar essa terra. Essa geração que fica: pobrezinho que nasceu em Belém, esda lá para Jesus nosso bem. Pobrezinho que nasceu em Belém, que pobrezinho, ele é o Deus homem de Nazaré. Conrigo esteve na sua morte. Ele é o Jeová Todo-Poderoso, aquele a quem nós devemos os cuidados e a honra da nossa vida. Nós precisamos entender uma coisa: tem coisas que Jesus, ele nos exorta e até usa alguém para revelar. Mas tem coisas que Deus não revela a ninguém. Sabe para quê? Ele quer ver até onde vai o nosso desejo. Ele quer ver até onde vai a nossa sede. Se nós vamos deixar esse pecado, se nós vamos deixar as impurezas dominar o nosso coração, ou se vamos clamar por socorro. Tem pecado que, se Deus não usar ninguém para revelar, o homem fica ali encruado, ó. Ele vai deixando entrar em conserva. E pecado não se conserva, pecado se confessa, para alcançar de Deus misericórdia. Sabe por quê? Deus não quer condenar ninguém, Deus quer perdoar. Jesus, quando estava aqui na terra, as pessoas iam para Ele buscando algo que não era prioridade: cura. Jesus disse: para eu curar, primeiro eu tenho que perdoar. Eu tenho que dar a necessidade. Todas as curas, quase todas, para não equivocar e dizer todas, que Jesus conhecia o coração e dizia: antes de tudo, antes de precisar andar, eles precisam do perdão daquilo que eles cometeram lá no fundo. Há poucos instantes Jesus dizia: filho, perdoados estão os teus pecados, agora levanta e anda. Jesus dizia: filha, perdoados estão os teus pecados, agora vai, está curada desse fluxo de sangue. Porque Jesus, ele quer nos perdoar. Porque Jesus, ele quer nos sarar. Ele fez a ferida e Ele ligará. Mas nós precisamos entender que é bálsamo em Gileade.
Nós precisamos entender que a cura em Jesus, cura para a nossa alma, refrigério para o nosso coração, restauração para a nossa casa. Aleluia, Deus. E ir até Ele em clamor, dizendo: Deus, faz em mim, constrói em mim a tua vontade. Grande Deus. Aí eu tenho certeza que nós vamos viver em paz com Deus e com nós mesmos. E aqui eu encerro dizendo, Romanos capítulo 5, de justificado mediante a fé, o homem tem paz com Deus. A única maneira, e quem está dizendo não é eu, é para todos que creem na palavra. E os que não creem, vive amargurado por falta do conhecimento. Mas a palavra de Deus, ela não muda por causa daqueles que não creem. A palavra de Deus diz que a única maneira que nós temos de ter paz com Deus é através da fé em Jesus. É verdade. A única. Você pode dar seu corpo para ser queimado, você pode ser o melhor homem da terra, mas se você não tiver uma fé em Jesus, e essa fé não for acompanhada, se eu não tiver, e essa fé não for acompanhada da fé, daquilo que Ele fala, porque quem crê obedece. Está dando cesta básica ali, se eu creio, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar. Mas eu digo, poxa, eu acreditei, mas vou para casa, sendo que na minha casa não tem nada. Eu criei, eu acreditei, igreja, a não ser que eu não esteja precisando, mas eu estou precisando. Eu acredito que está dando e não vou pegar. Fé sem obra é morta. Estamos vivendo uma geração que todo mundo tem Deus, e quem diz isso não é eu. Não é eu que digo quem tem e quem não tem, é as obras. É cada um, é o coração de cada um. Ah, porque eu tenho um Deus, porque eu pertenço à religião metodista, eu pertenço ao calvinismo, eu sou wesleyano, eu sou anglicano, eu sou protestante. É uma palavra usada hoje totalmente descontextualizada da Bíblia, descontextualizada da Bíblia. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou tudo, menos de Cristo. Porque Jesus não é nada disso. Jesus pega tudo isso, as religiões, e bota tudo em um pacote. Porque religião é o método que o homem criou de se chegar até Deus, mas evangelho é o método de Deus para alcançar o homem. Verdade. Jesus pega tudo isso, joga por terra e faz com que os nossos olhos estejam nele. Amém, Jesus. E Deus no Monte da Transfiguração, em Mateus 17, Pedro disse: bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma tua, uma de Moisés e uma de Elias. Ele não sabia o que falava, estava alucinado. E Deus tira Moisés e tira Elias e deixa só Jesus. E disse: Pedro, foca em Jesus, porque esse amor que está no teu coração vem dele, essa fé que está no teu coração vem dele. Ele é a imagem a ser cultuada, o ser a ser reverenciado. Amém, Jesus. E Deus testifica do céu dizendo: este é meu filho amado, a ele ouvi. Ouça Jesus. Amém. E o que Jesus disse é: bem-aventurados os limpos. Sabe o que é alguém bem-aventurado? Quem sabe? Bem feliz. Bem feliz, mais do que feliz. Aleluia. E a palavra de Deus, ela nos dá essa possibilidade de ser alguém mais que feliz, como amanhã acordando e vendo que seu nome foi sorteado na nota premiada. Pelo amor de Deus, irmão, você vai continuar o mesmo homem. Você pode mudar de país ou de estado, mas o pecado vai continuar. Eu posso mudar, eu posso tirar de mim a catarata, mas o ódio não. O dinheiro pode tirar de mim a calvície, mas o ódio não. Jesus nos disse que nós somos bem-aventurados, porque um homem de coração limpo é um homem que não se instala nele esses sentimentos de ódio, esse sentimento de disputa, esse sentimento de superioridade. Ele tem um coração limpo, ele vive em outra esfera. Ele chega a ser até alguém chato aos olhos do imundo, porque um homem espiritual, ele denuncia quão não espiritual são os que estão ao seu redor. O homem espiritual, ele não precisa falar nada. E Jesus chega e Zaqueu disse de boca calada: se eu roubei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Veja o homem de um coração limpo. Ele vai emitindo luz aonde ele passa. Ele vai emitindo virtude. Todos que olham para ele vê que a partir dele, em Cristo, tem uma direção. E as pessoas iam até Ezequiel, recebia visitas em sua casa, preso, cativo, mas Deus se revelava a Ezequiel. Sabe por quê? Coração puro. E Deus foi na Babilônia e se revelou a Daniel em meio à apostasia que o seu povo estava passando. Sabe por quê? Coração puro. A Bíblia diz que à noite foi revelado a Daniel em visão. Isso significa que ele estava orando, não dormindo, porque se fosse dormindo era sonho. E em visão, porque o homem que tem um coração puro, ele busca se aproximar de Deus em oração, em leitura, em ajuda, em obras de caridade também, fazendo tudo o que está ao seu alcance, como manda Tiago 5,17. Não se prive de fazer o bem, estando em tuas mãos o poder de fazer, porque aquele que sabe que deve fazer e não faz, nisso está pecando. E a palavra de Deus, ela me trata a tão ponto. Se coloque de pé, irmãos, que já vamos terminar.
A irmãzinha, se quiser ficar com a criança, pode ficar sentada mesmo. E Deus nos trata a tão ponto que a gente começa a entender que quem está ao meu redor não passa a ser mais o meu problema, mas o meu problema é como está o meu coração. Porque até como está o meu coração, isso é um ponto inicial para que eu comece a enxergar as pessoas e até a vida de uma forma diferente. Porque a Bíblia diz que quem é puro vê pureza em tudo. Quem é maldoso em tudo vê maldade. Um homem ignorante de coração, em tudo ele vê pecado. É pecado usar preto. É pecado isso, o pecado não está nas coisas, está no coração dele. Mas ele tira o que está no coração sem saber e coloca nas coisas. Ele tira a maldade que está no coração. É por isso que os fariseus eram reprovados, porque a maldade estava nele. E ele dizia a Jesus: tu não pode curar hoje. Jesus disse: eu sou o Senhor do tempo. Aleluia, eu sou o Senhor do Deus. dia, do sábado, eu sou o Senhor de tudo. Ele tirava o pecado que estava nele e queria colocar em Jesus. E nós precisamos reconhecer, como Davi, a Bíblia diz que Deus manda um anjo em 1 Crônicas 21. E quando o anjo está destruindo a cidade de Jerusalém, Davi se levanta e dá um brado e diz: Deus, quem pecou foi eu. O problema é eu. Isso é por causa de mim. Essas ovelhinhas nada fizeram. Mata a mim. A Bíblia diz que o coração de Davi era quebrantado. Não é porque ele era perfeito, era porque ele reconhecia. É porque ele vigiava para não deixar que os sentimentos mundâneos vencesse, tomasse conta e gritasse dentro dele, e ele fosse um homem distanciado de Deus. E essa é a nossa luta, igreja. Vamos lutar. Estamos no fim. A Bíblia diz que a nossa salvação está mais próximo agora do que quando no princípio. Quando no princípio nós já conhecíamos a letra A, agora já conhecemos até a letra E. No princípio nós conhecíamos de ouvir falar. Jó, depois das lutas que ele passou, depois das aflições, ele conheceu de experiência. Mas mesmo de ouvir falar, ele conseguiu ser fiel. Mesmo de ouvir falar, ele perdeu os filhos e entendeu que a vida espiritual não podia ser abalada. Mesmo de ouvir falar, ele foi abalado no emocional, mas o espiritual continuou sem atribuir a Deus as culpas pelaquilo que lhe acontecia, porque ele sabia que o homem com coração puro, a vida dele está sendo regida pelo Senhor. O homem de coração puro, ele entende que tudo que acontece na sua vida é permissão de Deus. Ele não murmura, ele não questiona, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Sabe por quê? Eu sei o que está no meu coração. O que eu faço não é fruto de maldade. O que eu faço não é fruto de ódio. É fruto de alguém que conhece. E a Bíblia me revela que os justos passarão por aflições, mas de todas o Senhor os livra. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. A nossa maior luta é contra a gente. O diabo todo dia tenta me fazer entender que a minha luta maior é com a minha esposa, que a sua luta maior é com seu esposo, ou com sua esposa, ou com seu filho. Mas é com nós. Quando nós resolver as nossas pendências internas, é uma prova de que o Evangelho começou a ser gerado em nós.